Fala galera da internet, olha eu aqui de novo, conteúdo concreto nesse lugar e hoje a gente está aqui no estúdio. Gente, eu queria falar para vocês hoje um papo bem brabo, mas antes do papo brabo, vamos para aqueles assuntos gerais, para quem está chegando aqui assim de paraquedas. Eu sou a Ciomara, tenho uma loja de materiais de construção em Brasília, Colonial, e conteúdo concreto é aqui. E a gente tem um grupo no Telegram, onde todas as novidades da construção civil se confirmam, se convergem, e a gente se ajuda mutuamente. Você tá ficando de fora desse grupo por quê, meu amigo? Ciomara, paga pra estar nesse grupo? Porque todo mundo me pergunta, né? Gente, o grupo é de graça, tá? Não sei até quando, hein? Porque eu sou capitalista. Não, o grupo é de graça, eu não tenho intenção nenhuma ainda de cobrar por esse grupo, tá? Tem lá, gente, mas tem tanta gente e esse povo conversa tanto, mas vamos de conversa fiada. Vamos pra lá de conversa fiada. Vamos falar hoje sobre como vender ferro. Você já vende ferro na sua loja? Não vende ferro ainda? Então, vamos desmistificar, vamos desvendar essa venda do ferro, porque ferro é um negócio brabo. O ferro pertence, ó, eu tô sempre aqui com o meu cadernaço trabalhando pra vocês estão fazendo ralar, viu? O ferro pertence aí ao material básico, fatídico material básico. Como é que esse ferro é vendido? Normalmente ele é comprado na barra, né? Mas a vendagem dele, quando a gente compra ele da indústria ou da distribuidora, ele é comprado às vezes no quilo, na tonelada, né? E aí é sempre feita essa conversão pelas barras de ferro que a gente realmente vê, os vergalhões, né? Então vamos lá, vamos esmiuçar cada termo. Você pode comprar ele pela tonelada, né, pelo quilo, porém você vende isso na barra, né? Na barra de 12 metros. Esse vergalhão, essa barra de ferro, esse vergalhão ele vem com 12 metros. Ele pode vir reto ou ele pode vir dobrado. Isso é uma escolha sua, né? Na hora da compra. E é até uma facilidade de transporte. Então, quando você compra da indústria, ela vai te preferir entregar reto. Inclusive, tem diferença de preços, tá? De comprar ele reto ou dobrado. Mas, Ciomara, tem diferença? Tem diferença, porque dobrar o ferro é um custo, né? Esses vergalhões, eles são barras, né, de 12 metros e são sempre vendidas nessa medida, tá? Existem algumas bitolas e aí eu queria esmiuçar uma por uma para que vocês tivessem sempre isso em mente na hora de comprar. Então, ó, parou para você curtir esse vídeo e encaminhar para alguém e parou para você pegar papel e caneta para você anotar tudo que eu vou dizer agora, porque é uma nomenclatura chata esse negócio de ferro, que se você não souber na ponta da língua, você se perde e aí você acaba passando batido ou perdendo algum material, ficando sem exatamente o material que o seu cliente precisa na hora de mexer nessa parte aí de ferro. Então, partiu o conteúdo concreto, deu tempo aí de pegar papel e caneta. Partiu? Então, os vergalhões de construção, eles partem do 1/4, vamos falar primeiro em polegadas, tá? Então, é 1/4, 5/16, 3/8, meia e 1 polegada. Esses são os que a gente mais vende. Existem outras bitolas? Existem. Mas esses são os que você vai mais vender aí na tua loja. Vamos converter agora para milímetros. Ai, Ciomara, acho muito difícil esse negócio de polegada. Então, o de 1/4, ele vai corresponder ao de 6,3. O 5/16 vai corresponder a 8 milímetros. O 3/8 vai corresponder ao 10 milímetros. O ferro de meia vai corresponder ao de 12,5 milímetros. E é até aí que eu acho que você deve vender, que é mais ou menos o que eu vendo aqui. Existem outras bitolas e obras maiores usam outras bitolas, mas uma obra residencial, ela vai chegar aí até o ferro de meia, possivelmente algumas bitolas maiores para alguma viga específica, alguma coisa em balanço, alguma coisa assim bem específica, e aí não vale a pena você manter isso em estoque. Então, fiquemos aqui até o ferro de meia, que tá muito bom, obrigado. Você ainda precisa dos ferros de estribo.
que são os ferros que fazem aquela ligação da coluna, que normalmente é o 4.2 ou o 5.0. Por isso que eu falo que você precisa muito ter toda essa nomenclatura mastigada na sua boca, porque se você confunde um 5.0 com um 5.16, são ferros completamente diferentes, porém complementares. Você pode fazer uma viga, né, uma coluna com o ferro 5.16 usando o estribo 5.0. Mas na hora da compra, se você compra isso errado, ou na hora de vender ao teu cliente, você não saber essa diferença entre o 5.16 e o 5.0, você vai estar oferecendo o produto errado, tá bom? Silmara, existe vender ferro pela metade, vender barra cortada, como nos canos? Aqui na loja a gente nunca praticou isso e eu não vejo isso sendo praticado em outras lojas. O que eu vejo sendo praticado em outras lojas é venda da barra inteira. Posso particionar? Pode, né? Tudo pode nessa vida. Mas eu indico ou não indico, porque daqui a pouco você vai ter um monte de pedaceiro, você vai acabar virando uma serralheria, né? Então eu acho que não convém. O que convém é você vender a barra sempre inteira. No meu caso aqui, eu só compro também o ferro dobrado, porque quando ele vem dobrado, ele vem mesmo como um... Ai, como é que eu posso dizer? Ele vem realmente dobrado, né? Ele vem com aquela curvinha e aí ali fica fácil de puxar o ferro, né? Diferente, ele vai criar aquela mãozinha, né? Pra gente poder puxar. Diferente do ferro reto. Porém, quando são obras maiores, aqui eu tenho já algumas obras maiores que eu forneço material, em que o cliente pede que o ferro seja entregue reto. Então, o que eu faço? Eu já compro a quantidade toda que o cliente quer e já entrego para ele do jeito que ele quer. Mas, normalmente, no pátio aqui da loja, eu mantenho sempre o ferro dobrado. Eu já vendi uma quantidade muito maior de ferro do que eu vendo hoje. Hoje não é mais o meu forte vender ferro, mas eu ainda tenho. Então, quais são os ferros que eu vendo? Esses que eu falei para vocês. Os estribos 4.2 e os 5.0. E os vergalhões 6.3, 5.16, 3/8 e o ferro de meia. Eu sempre mantenho 1, 2 barras, assim, no máximo. Silmara, por que você prefere falar em polegada do que em milímetros? Porque é a prática dos pedreiros falar em polegadas. Então, eu peguei a prática dos pedreiros. Porém, no próprio vergalhão vem escrito em milímetros. Então, assim, é mais uma questão de prática sua para com a tua clientela, de como é que essa nomenclatura vai chegar para você. Mas a nomenclatura é a mesma. Quando você fala em 8 milímetros e fala em 5.16, com relação aos vergalhões, a gente está falando a mesma coisa, tá? Uma outra coisa que eu queria dizer, são poucos distribuidores. Eu aqui hoje compro da Gerdau, mas existe a ArcelorMittal e existe algumas distribuidoras que compram ferro da ArcelorMittal ou da Gerdau ou da Votoraço e aí vendem em distribuidoras menores. Eu sempre falo para vocês, prefiro sempre estar negociando direto com a indústria. Compro hoje quantidade menor. Se você procurar aqui no canal, vocês vão ver que eu, há muitos anos atrás, mudei a história da Gerdau completamente por conta de uma revolta que era só minha. E provavelmente era uma revolta coletiva, mas que foi eu que externei. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, que foi uma revolução. Tanto na minha vida, quanto da vida do Thiago, que naquela época era o meu vendedor. Vamos lá para mais algumas questões técnicas, né? Minha cabeça funciona assim, sempre pum, pum, pum. A venda do ferro, ainda existe alguns agregadores, né? Ainda existem alguns produtos que agregam no ferro, no mix do ferro, né? Você ainda pode trabalhar com a malha pop, que no caso aqui é aquela malha... Eu vou tentar colocar um desenho dela aqui, tá? A malha pop é aquela malha trançada que tem ela em várias malhas. Tem ela na malha 15x15, malha 20x20, que fica aquele quadrado maior. E aí também tem grossuras de estribos diferentes, né? Ela pode ser feita no 4.2, no 5.0, tem várias infinidades. Ela geralmente é usada na forma aí de lajes ou de pisos. Ela é uma malha, né, trançada, 3x2, se eu não me engano, a medida dela, tá? Você pode agregar aí na venda de ferro coluna pronta. As colunas prontas eu também compro da Gerdau.
ela é da metragem 5,16, 4x9, uma coluna comum. E ela vem 6 metros. E aí aqui eu particiono e vendo de 3 metros. Isso aí a gente particiona aqui 3 metros. Somente 3 metros, não corto mais nenhuma outra medida, ou seja, só vendo a metade da coluna. E eu ainda vendo a treliça, que é aquela que o pessoal faz laje, mas o pessoal faz tantas outras coisas. Ela tem várias utilidades aí na construção civil, além da forma para fazer as lajes. Então, assim, quando você entra no mundo do ferro, é muito maior do que exatamente só os vergalhões. Então você vai agregar o prego, vai agregar o arame recosido. O arame recosido tem dois tipos de... Tem alguns tipos, né? Mas os mais vendáveis são o mais grosso e o mais fino. Que no meu caso aqui eu trabalho com o aço 18, né? A grossura 18, que é o mais fino, e o 14, que é o mais grosso. Mas existe o 12, o 16, existem outras grossuras de arame recosido. Eu ainda agrego aqui na loja o arame galvanizado. Esse sim, eu trabalho em várias grossuras. Então, desde o 12 até o 22. Pulando aí de 2 em 2. Então, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. O 22 é bem fininho. Tem alguns clientes aqui que compram até para artesanato de tão fino que ele é. E o 12 é bem grosso, tá? Todos esses materiais fizeram com que eu começasse a trabalhar com telas. Tela de galinheiro, tela de viveiro, tela mangueirão, né? Então, assim, uma coisa vai agregando a outra. Aí você precisa realmente frear ou acelerar. No meu caso aqui, eu freiei, porque se eu fosse nessa pegada, eu ia virar uma agropecuária. Porque eu ia agregar o arame farpado, o arame liso, e eu não queria ir por essa seara, porque eu tenho algumas lojas aqui do lado que trabalham com esse tipo de material, e eu não queria ir entrando na seara dele. Entendeu, galera? Mas vocês podem ir indo para essa seara da agropecuária, de agregar o arame farpado, o arame recosido, tudo isso partindo do ferro. Com relação à entrega, eu faço entrega, ele vai na minha estrada, então assim, como eu vendo poucas unidades, né? Antigamente eu já vendi muita quantidade de ferro, mas hoje eu vendo pouco. Então, eu consigo fazer a entrega do vergalhão ali na minha estradinha com bastante facilidade, sem nenhum problema. Cobro frete, né? Sempre aquele fretezinho dentro da razoabilidade, né? Sempre um fretezinho barato, mas a gente sempre cobra frete. Eu espero ter contribuído mais uma vez para sua loja. Eu acho que deu para você ter uma noção bem completa de como é que se vende ferro. E se você tiver qualquer outra dúvida, os meus contatos estão aqui embaixo. Eu posso disponibilizar também o contato aí da Gerdau para a moçada que quer começar a trabalhar com ferro. O pessoal lá já são nossos parceiros e vão também atender vocês aí da melhor forma. Ou mostrando uma distribuidora que esteja disponível aí na região de vocês, porque eu sei que esse canal tá atingindo o Brasil todo. Eu espero ter, assim, desmistificado algumas coisas, contribuído aí para tua loja e mostrado que essa nomenclatura do ferro não é tão difícil quanto a gente imagina assim, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem onde encontrar a Ciomara, porque conteúdo concreto é aqui. Se inscreve. Compartilha esse canal com mais algum lojista. Vamos fazer essa corrente do bem crescer. Um abraço, espero vocês lá no grupo do Telegram.